Olá, gente. Retomando aqui a questão da Companhia de Jesus e a Rádio Studioro. No vídeo anterior falamos do contexto que envolveu o surgimento dessa ordem. E essa ordem, na verdade, era uma das ordens mais organizadas daquele tempo, que terminou criando aí um sistema escolar, um dos mais organizados, o maior sistema organizado que se conhece ali até aquele momento. Foi criado por essa ordem, a Companhia de Jesus. Todas as pessoas que faziam parte dessa companhia eram chamadas de jesuítas. E assim comentamos que os jesuítas chegaram ao Brasil aqui em 1549, juntamente com um dos governadores gerais, e a partir deles começaram a implantar a escola aqui no Brasil. Vamos observar aqui a primeira tentativa de, assim, em outro contexto, antes daqui mesmo no Brasil, a primeira tentativa de criar um colégio laico que não era necessariamente destinado à formação de padres jesuítas, foi a partir de 1548, ali em Messina, também na região da Sicília. Isso é em 1948. Aliás, 1548, né? Todas as datas que eu falar é na década na área aí de 1500 alguma coisa. Em 1550 foi criado o primeiro colégio, o Colégio Romano, que foi um colégio que se tornou referência mundial, assim, era de onde saía aí as referências, as diretrizes. Em 1553, né, 1553 a gente tem o surgimento, a criação do primeiro colégio público, né, realmente um colégio público destinado à formação de todos aí. E assim a gente vai perceber que essa formação jesuíta ela tem um objetivo de levar uma formação completa. E quando a pessoa, na verdade, entrava ali para fazer parte daquela escola, ela teria que aprender primeiramente o latim. Eu já comentei no vídeo anterior que o latim era aquela língua, a língua mãe, a língua que representava ali o acesso a toda aquela cultura europeia, toda aquela pompa. E alguém que queria entrar ali, ele deveria aprender primeiramente o latim. Tudo era transmitido em latim, ele deveria escrever as atividades em latim e não em sua língua materna, ainda independente de qual fosse a língua. E assim era. A partir daí ele entrava, finalizando o latim, ele se tornando um exímio ali no latim. Ele deveria passar para o segundo nível, que seria estudar o trívio. O trívio seria basicamente estudar disciplinas como, por exemplo, a gramática. Deveria ser estudada a gramática, deveria ser estudada a retórica, por exemplo, e a questão da dialética. E aí você teria que, depois desse processo, ele passaria para o quadrívio. O quadrívio seria, basicamente, como o trívio seriam 3 disciplinas ou 3 áreas que ele deveria estudar, no quadrívio seriam 4 áreas ou 4 disciplinas aí que ele deveria estudar. Entre essas áreas estaria a astronomia, estaria aritmética, música, dentre outras aí, por exemplo, a geometria que completaria essa fase. E assim você vai ver que, como eu já comentei, mesmo depois da morte do Inácio de Loyola, eles já estavam em mais ou menos 12 províncias, aí, igual o Brasil, igual estava no Brasil, chegaram em 49, né, 1549, em outros lugares já estavam também. Então foi necessário criar esse documento. Esse documento era para padronizar todo o sistema de ensino deles, tudo, era padronizado tudo. Ali tinha todas as punições, quais seriam as punições, qual seria tudo. Então, a Rádio Studioro, ou esse manual, o Rádio Studioro, que não era só um manual pedagógico, mas assim, era como se fosse um projeto político-pedagógico, né? Ele era dividido aí em 30 blocos de regras, e essas regras eram basicamente 467 regras, ali tinha regra para tudo na vida. E a partir daí, ele entrava em todo esse processo. Analisando o currículo de Portugal dentro dessa ordem e o currículo aqui do Brasil, você vai perceber que, pelo menos em algumas séries, falando na linguagem de hoje, em algumas séries você tem que o currículo ele é diferente, ou seja, em relação à carga horária menor, algumas disciplinas, comentando na linguagem de hoje, como já disse, era bem menor. Então tudo era assim menor, porque logicamente o Brasil era uma província. E assim foi, depois da morte de Inácio de Loyola, que morreu em 56, 1556. Em 1622, ele se tornou um santo da igreja, foi reconhecido como santo pelas suas atividades prestadas, seu trabalho. E quando a gente vê a pessoa desse homem, quando a gente quando a gente lê alguma coisa sobre ele, eu li muita coisa sobre ele, sobre a Companhia de Jesus em si, a gente percebe, não vê maldade assim nele, como se ele estivesse ali apenas para se beneficiar, mas não, realmente ele estava convicto, era um homem que orava sete horas aí por dia, um homem que
que vivia realmente em uma posição de pobreza, ali, de escassez, porque quis se colocar daquela forma depois que entendeu as palavras. E assim a gente vai ver que esse modelo educacional, ele vigora aqui no Brasil por muito tempo. E aí você poderia dividir a turma ali em, em 9, 10 alunos, enquanto um aluno ficava vigiando aquele grupo e passava as informações para um responsável, para um delegado ali que tomava de conta, e qualquer coisa alguém seria submetido a alguma punição. Essa punição ela variava muito, né? Ela não poderia ser dada pelo professor, mas tinha alguém específico para dar aquela punição. Se fosse uma pessoa um pouco mais adulta, esse aluno, essa punição não deveria ser dada assim ao público, mas caso contrário, não, essa punição era dada ao público mesmo ali para todo mundo ver. Existiam vários tipos de punições, por exemplo, a advertência até chegar ao castigo físico, que não era dado assim por qualquer razão. Basicamente é isso sobre esse momento aí, sobre essa pedagogia, que todo esse conjunto do jesuíta, todo esse ratio de óleo, essa forma de educar, ela está dentro daquele contexto que a gente já comentou sobre a pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional religiosa é exatamente essa pedagogia dos jesuítas. Essa pedagogia vai ficar aqui no Brasil até 1759, quando o Marquês de Pombal, que era também um português lá, muito ligado ao Estado, ele quis expulsar o jesuíta porque a forma como o jesuíta estava lidando com os índios, ele não gostava muito daquilo, que de certa forma deixava os índios como pessoas boas e os portugueses, os brancos, como pessoas más, e toda essa relação. O certo é que ele expulsou os jesuítas daqui, nessa data, e a partir daí implantou outra pedagogia tradicional, conhecida como pedagogia tradicional iluminista, que realmente voltava para aquela mesma discussão da Europa entre o embate entre o iluminismo, aquelas ideias novas que estavam surgindo, e a igreja, enquanto que aquela pedagogia anterior seria uma pedagogia mais voltada à igreja, a outra pedagogia que o Marquês de Pombal trouxe para cá era uma pedagogia voltada mais para aquela linha científica, iluminista, de revoluções de ideias. E assim, mas tem um detalhe importante aí, é que, como os jesuítas tinham toda uma estrutura ali, quando o Marquês de Pombal expulsa aquele sistema de ensino, boa parte dos professores ali eram jesuítas que realmente continuaram no sistema ali de Marquês de Pombal, e essa pedagogia teve influência no Brasil por muitos e muito tempo, muitos dias, muitas décadas aí, e ainda hoje se vê resquício dela por aí em algum lugar. Beleza? Então essa seria o resumo, teria muita coisa a ser dita, mas supus que talvez você não fosse interessar por um vídeo um pouco mais longo, vários vídeos sobre isso. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí, qualquer dúvida, a gente estará respondendo, compartilhe com seus amigos, deixe um like no vídeo que você ajuda muito, tá bom? E vai mais uma vez um salve aí para todos vocês que estão acompanhando o canal. Até a próxima, valeu!